Antes de começar, eu quero contar um testemunho rapidinho. Falar que quarta-feira a gente estava na célula naval. E aí a dona Silvia veio e falou assim: olha, domingo vai ser com as mulheres. Só que eu fico na minha. Do nada às vezes eu quis comentar, eu nem momento fiz comentar, não sei se sabe que esses tempos Deus está me incomodando para me pregar. Eu falei, mas não, pode ter a Cris, tem a Val, tem a Nilma, pode ficar à vontade, eu tô fora. Eu falei, ela disse, é tu mesmo. Eu disse, não, dona Silvia, eu digo, não, é você. Aí eu fiquei, tá bom. Quando foi hoje, gente, eu estava cansada, você me deu um sono, que eu queria abrir meu olho e não conseguia. E eu dizia, mas meu Deus, eu quero estudar. E mesmo assim, aquele sono parece que me perseguiu. Eu disse, não, peraí. E aí eu comecei a ler, depois eu comecei a mudar o contexto. Eu disse, peraí, eu vou ligar para a Cris. Eu disse, eu vou lá com a Cris para a gente ver, tipo assim, ver um texto, né, do tema que eu estou querendo mesmo. Fui lá e a Cris, a gente conseguiu, e eu falei assim, eu disse, Cris, não quero que eu passe para ti, não. Ela disse, não, é você. Eu disse, tá bom então, né? Sou eu, então vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias. Vou falar um pouco aqui sobre o chamado de Jeremias. Fica do lado de Isaías, passando de Provérbios. Isaías 1. Jeremias, não é Isaías, pelo amor de Deus, desculpa. É o nervosismo. Amém? Já? Todo mundo já? Jeremias 1. Jeremias 1, do 5 até o 18. Amém? Então vamos lá. Fala assim, ó. Antes que te formasse no ventre, te fornecia. Antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou minha boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho a minha palavra na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, o que vês? E eu disse, vejo uma panela fervendo, cuja face está sobre a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco toda a família dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada um porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor e contra as cidades de Judá. Eu pronunciarei contra ele os meus juízos, e por causa da sua malícia, pois deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e encurvaram diante as obras de suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te e dize-lhes, tudo que eu te mandar, não desanimes diante dele, porque eu farei com que
presença, porque eu te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, e te livra. Eu quero aqui, o texto, eu li todo, né, para entrar, ficar mais, para chegar onde eu quero. Mas a parte que eu quero chegar mesmo é entre o 5 até o 8 e do 17 ao 19. Que ele fala assim, o versículo 5, ele fala: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Deus, ele já tinha um propósito na vida de Jeremias. Assim como Deus, ele teve um propósito na vida de Jeremias, desde o ventre da sua mãe, ele teve também conosco, com cada um de nós, comigo, com a Cris, com o seu Júlio. A Bíblia relata que Jeremias, ele no tempo que Deus chama ele fala para o Senhor: Senhor, ele diz: Senhor, não sei falar porque sou criança. Eu acredito que Jeremias no tempo teria entre 14 e 15 anos, uma faixa mais ou menos. E eu imagino assim, nessa idade, eu me imagino onde eu estava nessa idade. Eu me imagino, muitas pessoas conhecem a minha história, né? Sabe do fruto que eu vim, do fruto que eu fui gerar. E eu creio assim que eu fui chamada desde o ventre da minha mãe. Porém, a gente tem escolhas. A gente tem o livre-arbítrio de escolher. Eu acredito que quando Deus fala para Jeremias, ele, tipo assim, paralisou e falou assim, quando ele fala para Deus: Deus, eu ainda sou criança. Eu ainda sou um menino. Aí Deus, um pouquinho mais abaixo, Deus repreende ele e fala para ele, bem assim no capítulo 7, ele fala assim: não digas, eu sou criança, porque aonde eu te enviar, tu irás. E tudo que eu mandar, tudo o quanto eu te mandar, dirás. E hoje, esse texto ele falou muito comigo, porque isso foi o chamado de Jeremias. O chamado de Jeremias foi totalmente diferente dos outros chamados. Eu estava estudando Moisés, Abraão, até liguei para o seu Júlio para perguntar, porque na internet a gente vê uma situação e aí a gente acaba descobrindo que não é. E deixa eu me lembrar de Paulo, chamado de Paulo, chamado de Mateus, entendeu? E hoje eu vejo meu chamado. Eu tive que passar por uma situação de chegar a dizer para Deus: Deus, por que me abandonaste? Falei para o Senhor. Porque, como a avó falou, Deus se calou. Porque quantas e quantas vezes o Senhor me chamou, fui, mas em nenhum momento firmei meus pés sobre a rocha. Quantos de nós, quantos aqui estão aqui, mas não estão com o pé firme sobre a rocha? Quantos? Já se perguntaram? Porque eu passei por isso. Eu estava aí sentada, mas os meus pés, eu não estava firme com Jesus. Eu chegava em casa, eu não orava, eu só queria reclamar. A minha vida era reclamar, a minha vida só era brigar, só era tipo assim, me maldizer. E hoje
hoje eu não gosto de estar com pessoas que se maldizem. Pessoas que aceitam coisas ruins na sua vida. Eu não aceito. Eu não aceito estar junto com pessoas que não querem Jesus. Eu não aceito mais isso na minha vida. Entendeu? Ontem nós estivemos reunidos. Eu falei para os meus disse, Júnior, eu tenho vocês como família. Não falei, Júnior? Eu disse, a minha família veio uma vez e vocês todo tempo estão aqui porque eu gosto, eu me sinto bem com cada um de vocês, porque vocês me levam mais perto a uma amizade saudável, uma família que nós construímos, eu e meu esposo construímos com cada um de vocês. Quando eu fiquei doente, daí meu esposo, eu dizia, meu bem, eu disse assim, quando eu sair dessa, eu não vou mais me desviar. Não vou ficar firme. Não passou nem um tempo. A gata melhorou. Voltei. Mas eu vinha para a igreja. Mas o meu coração não estava firme. Meus pés não estavam firmes. Como a avó falou, é que nem uma prova que o professor dá, ele fica em silêncio. Gente, vocês não imaginam o quanto é doloroso Deus ficar em silêncio. Vocês não imaginam, é uma dor que você fica desesperado. Aí eu fico me dizendo assim, imagina as pessoas quando elas morrem e não têm salvação. O desespero que é aquilo. Eu senti na pele que foi isso. Meu esposo disse, eu falei para ele lá no quarto, eu disse, Paulo, Deus nos abandonou. Ele não falou mais nada. E ele foi trabalhar. Quando ele voltou, ele falou para mim, começou a chorar lá. E disse, não, Deus não abandonou, foi você que abandonou Deus. Cadê a tua fé? Ele falava para mim, vai orar. E eu dizia, eu não quero mais orar, eu não vou mais orar. E a porrada vinha, uma em cima da outra. Uma em cima da outra, vocês não imaginam. E aí, a última que a gente pegou, a gente pensou que quando ele tinha nos abandonado. Não sei se ele está assistindo, mas a gente pensou. E eu disse assim, eu não consigo mais. Eu estou no meu limite. Eu dizia assim, a minha vontade. O inimigo, ele viu a minha fraqueza, viu as minhas palavras. Eu pensei, quando meu marido saiu, eu digo, eu vou me matar. Hoje, assim que ele sair, eu vou fazer. Porque eu não aguento mais. Eu não estou suportando. E aí, eu não me lembro quem. Aí tá, eu fui pegar a menina na escola. E eu fui embora pela frente. Cheguei ali na frente do Bradesco, aquela pracinha lá. Uma moça me liga. Eu acho que é até de uma penitenciária. Veio com umas coisas lá, umas promoções de Natal, não sei mais o quê. Eu comecei a chorar. Ela perguntou de mim, por que tu tá chorando? Eu disse bem assim. Aí eu falei assim pra ela, eu disse, moça, não sei nem onde tu tá, não sei nem por onde você vive. Eu disse, mas sabe quando você chega no fundo do poço e você... Aí, como se Deus tivesse te abandonado, tudo aconteceu e você está ali sozinho e não consegue mais se levantar. E ela ficou em silêncio. Ela falou, por que você está falando isso? Eu disse, porque daqui a pouco, quando eu chegar em casa, eu disse, eu vou tirar minha vida. Ela perguntou, ela ficou assim calada. Ela disse, mas por que você vai fazer isso? Eu disse, porque eu não estou mais aguentando.
Eu disse, eu não estou. Eu disse, o meu psicológico, o meu corpo, ele não suportou mais as minhas crises e começaram a reagir. E aí ela começou a conversar comigo, ela falou pra mim, ela disse, você sabia que nós temos um Deus? E eu não sei por que eu estou falando, ela falou assim pra mim, eu não sei por que eu estou falando isso pra ti. Mas Deus está falando que tudo que tu está passando são escolhas. Escolhas que você fez. Escolhas erradas. Não era para você estar passando por isso. E eu comecei a chorar mais e mais. Eu dizia não. Eu digo, você nem me conhece. Ela dizia não. Ela disse, olha, se você fazer isso, você vai saber o que é sofrimento. E ela começou a falar, começou a pregar para mim, eu calada, chorando lá. E eu creio que foi Deus que enviou aquela moça para falar comigo, porque se não fosse, naquele momento ali, eu acho que, eu não sei, ele é sofrido agora no inferno. E eu quero falar assim, que se você que está aqui, e ouve a resposta de Deus, continue. Porque o dia que Deus calar, vocês vão saber, vocês vão se tirar por terra, vocês vão procurar, aí que vocês vão querer acordar. Porque eu não digo, não precisa. Eu falo assim pra mim que eu precisei passar por tudo isso para mim estar onde eu estou agora. E agora eu estava olhando para esse vidrinho aqui e eu lembro de uma palavra que eu escrevi. Eu falei assim para Deus. Eu disse, Deus, eu não quero mais viver no raso. Eu não aceito viver mais no raso. Eu quero ir mais profundo. Só que para ir profundo, você tem que... Não é fácil. Não é fácil. São lutas. Mas, por incrível que pareça, são lutas que você consegue, porque agora eu creio que o Senhor, Ele sempre esteve, mas a culpada fui eu fui culpada de não estar mais tempo na presença do Senhor, e hoje eu sou muito, muito, muito grata por tudo que Deus está fazendo na minha vida, tudo. Eu creio que essa promessa, esse pedido que eu fiz é uma resposta. Porque agora eu já tenho vergonha. Eu até comentei com a menina, eu disse assim, eu peguei minha roupa mais curta, que eu gosto muito, mas tipo assim, tá me incomodando. Eu oro. Hoje eu tenho uma facilidade, eu acho, para orar. Eu agradeço, a primeira coisa eu agradeço, na hora de dormir eu agradeço. A gente, na hora de comer alguma coisa, a gente agradece. A gente fala, Senhor, esteja com a gente, não nos deixe mais, não nos abandone mais. Não se silencie mais. E não me deixa cair. Não me deixa cair. E eu comentando com a minha tia, falei, tia, eu digo, eu estou vendo uma mudança na minha vida. Na minha vida e na vida do meu marido. Porque eu vejo meu marido firme. Eu vejo meu marido firme na rocha. Tudo, como eu falei para ela, quantas esposas queriam ser esposos junto com ela na presença do Senhor no pobre. E eu tive esse privilégio de estar com ele aqui. A minha família está aqui. Eu sou grata. Eu juro que um dia foi na minha casa, me conheceu antes, muito mais antes de a gente estar aqui. E eu sou grata pela dona Silvia, Cris, Júnior, porque esse momento que nós passamos de dificuldade, estenderam a mão, não deixaram de orar. Dona Ruth, Nilma, Val, Bel.
Eu sei que vocês oraram pela gente. E essa palavra eu quero deixar. Eu sei que o inimigo ele se levantou. Se levantou, mas como não tem como fala, o inimigo só se levanta para cair. Amém. Deus, eu tenho que agradecer pela oportunidade. Me desculpa se falei alguma coisa que não é para falar. Mas obrigado mesmo. E eu não vou mais também comentar mais nada que Deus me pediu para me pregar. Brincadeira. E agora eu quero qualquer oportunidade assim que o Senhor me chamar, eu quero estar, eu quero poder fazer. E eu agora lembrei também, teve um dia que eu falei, o dia que eu preguei, eu falei, Deus não quer a gente no banco. Deus não quer a gente só sentado ali. Deus, Ele nos quer levando a sua palavra. Ele quer nos ver falando do seu amor, da sua vida. Porque tem uma coisa que está tão próxima, é a vida do Senhor. Eu não consigo assim, eu só consigo imaginar como aquele louvor assim, de um dia de estar na presença, no dia que eu estiver lá e olhar o Senhor face a face. Já imagino uma coisa mais linda e olhar assim. Vamos continuar. Se você não está, bons irmãos, acordem. Acordem quando o Senhor está na porta. Falta pouco. Falta tão pouco para Ele voltar. Já imaginou, gente? O dia que o Senhor voltar, muitas pessoas não poderem ir. E no meio delas tem até próprios familiares nossos. Isso dói. Isso dói. Alguém me falou, Deus vai te levantar no meio da tua família. E eu creio que seja isso. Seja isso. Então, se você que está no meio da tua família, prega para eles. Viva isso, gente. Porque esse nosso mundo aqui, infelizmente, só há maldade. Desculpa fugir do texto. Eu não sei nem por que eu estou falando isso, porque eu não vim para falar isso. Eu vim para falar sobre o chamado. Mas eu estou falando de Bel. O Senhor te levantou no meio da tua família, de Bel. Eu sei que tudo que o Senhor passou é um testemunho muito lindo. Glória a Deus. Cris, o Senhor te libertou e Ele te levantou. Meu esposo sabe que ele é um cristão no meio da família dele. Eu sei que o Senhor levantou meu marido ali, conjugados, mas nós estamos aqui, firme, forte, na presença daquele que me chamou, daquele que está comigo, daquele que nunca me deixou no meu momento de angústia, daquele que me livrou. Senhor, podia escolher outras pessoas para estar aqui, mas não.
Eu estou aqui nesse momento para falar para cada um de vocês. Vamos lá. Nós somos a geração, eu creio que nós vamos ser a geração que vamos ver o Senhor voltar. Somos nós, gente. A gente quer sim ver nossos filhos estudarem, crescerem, ter uma faculdade, mas nada melhor do que o Senhor voltar e dizer: não, vem, lá vai ser muito melhor. Lá é muito melhor. Eu creio em todas as promessas do Senhor na minha vida, eu creio que nesse momento, não de hoje, mas nesses momentos, o Senhor me tirou do raso. Glória a Deus. Ele me tirou do raso. Eu estou toda arrepiada. Eu choro, porque só de lembrar da minha história atrás, tudo que passei, dizer: hoje eu sirvo um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que restaura, um Deus que pode demorar, mas Ele faz. Ele faz. E Ele vai fazer nas nossas vidas. Assim como está fazendo na minha.